nossa novela das constelações. O episódio de hoje, ai que coisa linda, eu quero ser amada e não tenho mais vergonha disso. Olha, eu falei, eu preciso gravar essa constelação porque eu achei tão preciosa. Uma senhora, avó, chega para a constelação, uma senhora, mãe de 5 filhos, com netos, chega para a constelação com a fala. Eu falei, e aí, você vai querer olhar o quê? A sua primeira constelação? Eu acho o máximo as primeiras constelações. O que está acontecendo? Ela falou, são 2 coisas. A primeira é que eu faço muitos trabalhos manuais, uma artesã, né? Então, ela faz muitos trabalhos manuais, ela fala, o que eu vejo eu reproduzo, costura, pinta, trabalha com isso, trabalha com aquilo. Só que na hora de vender, ela não conseguia vender. E aí sobrava para quem? Para a filha ter que ficar anunciando, e aí as outras pessoas. Então ela tinha a expectativa de que outras pessoas oferecessem o trabalho dela. Aí me contou várias pequenas situações de quando ela faz um trabalho bacana, e aí alguém vê e alguém oferece e assim ela vende, mas por ela mesma ela não vende, e ela queria encontrar um caminho de poder mostrar isso. Porque ela falou, porque esse é meu trabalho, né? E a segunda questão é que ela é divorciada, o marido já estava com uma outra pessoa faz bastante tempo, e ela falou, eu não tive mais nenhum outro relacionamento, e eu, de repente, queria, né, pensar, mas eu não me vejo, não consigo pensar em me abrir para isso, né, e tudo mais. Eu falei, olha, eu acho que vai dar pra gente conectar os 2 assuntos aqui, vamos ver para onde a constelação vai caminhar, né? Aí eu coloco ela, sem grandes coisas, ela vem meio timidamente assim e fica por aqui. Aí eu coloco a mãe e o pai aqui, que começam os paranauê. Quando eu coloco a mãe já, já tá ficando sem graça, né? Seja, o cliente já chega, quando vira o bonequinho, a pessoa já vai falar, ai Dani, já sei, tô com amor interrompido. A mãe já deu a viradinha aqui clássica do amor interrompido, e o pai também já deu a viradinha dele e já grudou nela. Isso aqui é outra configuração clássica, alunos queridos. Qual que é a configuração clássica da voltinha e esse grudou aqui? Codependência. Aí eu perguntei para ela, conversei com ela sobre a questão dessa viradinha da mãe, né? E do amor interrompido, expliquei um pouco o que era o amor interrompido, e falei para ela, por exemplo, a sua mãe era uma pessoa que tinha dificuldades de manifestar o afeto dela lá e muito. Aí contou que a mãe morreu de câncer de pulmão, que era uma pessoa muito amarga, etc. Aí eu perguntei, quando eu vi a configuração da codependência, e ela aqui viradinha, aqui olhando pro cantinho, eu perguntei, seu pai bebia? Investigando a codependência. Aí ela falou, não, mas jogava. Bingo. Codependência está sempre relacionada a um vício, tá, gente? A codependente depende da dependência do dependente. E o dependente depende de alguma coisa, que é um vício. E aí, no caso, ela falou, meu pai jogava e tinha a questão das mulheres. Aí, ela... 5 irmãos. Eu vou colocar os irmãos aqui porque a configuração dos irmãos em si não foi muito importante, até porque, gente, a gente tá falando de uma avó, né? Então tem muita vida para frente aqui. A gente tá trabalhando a família de origem aqui para achar uma causa onde começa o problema, tá? Onde começa o problema? O que pode estar relacionado? É claro que eu aqui investigando tinha uma hipótese na minha cabeça. Por isso que eu fui colocando essa configuração. Porque eu podia colocar, por exemplo, a vida profissional, o artesanato, os filhos, o marido que foi embora. Mas eu falei, não, porque eu quero ver aonde que nasce isso aqui. E aonde que eu consigo conectar os 2 assuntos, e vocês vão ver. Aí, nessa configuração, vem a mãe e para aqui no canto. Deixa eu puxar para cá para vocês verem melhor. A mãe fica parada aqui no canto. E a mãe olhando para o pai, né? Aqui. A irmã fica mais próxima dela, essa irmã é mais velha que ela, o irmão por aqui e os irmãos. Aí, olha o que aconteceu. Ficou assim, ó.
Aí eu falei para ela, olha o que acontece, olha a configuração da codependência aqui. Como assim, Dani? Os pais com problema e os filhos fingindo que o problema não existe. Todo mundo de costas, tá vendo, ó? Pro problema. Aí ela falou, Dani, mas naquela época era assim, né? A gente não falava. Eu falei, não, eu sei que naquela época era assim. Não tô falando da questão da época, mas eu tô falando como é que se desenvolve a identidade de uma jovem mulher dentro desse contexto. Daqui nasce a codependência, é isso que eu quero que vocês entendam. Por quê? Porque os pais brigavam. Aí ela falou, minha mãe me contou que quando ela estava grávida de mim, meu pai, ela passava o terno branco do meu pai pro pai dar os rolês dele, sabe? Com a questão dos vícios dele. Então ela já foi gerada neste lugar dessa mulher que não conhecia o próprio valor, dependia completamente emocionalmente dele, né? Enfim, esse quadro clássico. E aí eu comecei a conversar com ela sobre essa configuração aqui, ó, dela, ó, no quarto, quietinha. Aí eu falei para ela, eu quero que você entenda como é que se desenvolve uma jovem mulher dentro de uma família com esse contexto. Essa jovem mulher, ela vai pensar o quê? Que o que quer que ela tenha de sentimento, de problema, de qualquer coisa, não é importante diante deste problema grave, que é o que a mãe passa com esse homem mulherengo, viciado, etc. Então ela vai pegando as coisinhas dela e vai guardando. E aí a gente começou a conversar, ela foi me contando, ai Dani, eu era assim mesmo, eu nunca falava. Eu falei, aquela pessoa que vai se desenvolver, se ela tá meio triste, alguém chega e fala, oi, tudo bem, você tá triste? Aí a pessoa fala, não, tudo bem. Quer dizer, pra pessoa falar o que tá sentindo, olha, tem que cutucar, tem que isso. E ela falou, foi me contando que ela era assim mesmo e que daí elas, obviamente, só manifestava o que sente depois explodindo com raiva, etc, né? Porque é bem a codependência, gente, bem o quadro da codependência. E aí a gente vai trabalhar isso então. Vocês vão entender onde que chega. Mas cadê o artesanato, gente? Onde que tá o artesanato? Calma, que nós vamos chegar no artesanato. Aí a gente vai trabalhar a questão dela com a mãe. Tudo que a gente trabalhou aqui foi com a mãe. Por quê? Porque ela foi falar pra mãe, mãe, eu vejo a sua dor, eu vejo a sua história e a minha maneira de te amar foi não trazer problema para você. A maneira que eu tive de te amar foi não existir. Ah, essa bichinha já chorava, né? Bonitinha, porque daí ela botou o telefone de uma maneira, porque isso é online, né, gente? De uma maneira que eu não enxergava ela. Aí tirou o óculos para poder chorar e chorou lá. A questão dela com a mãe, né? Bem bonitinho, eu adorei. E aí ela foi conversando com a mãe, né? E falando desse voto que ela fez, silencioso, né? De não falar sobre o que sentia, de não existir emocionalmente para tentar tornar a vida da mãe um pouco melhor, já que a mãe tinha tanto problema com esse pai. Aí na hora que eu falei, eu sugeri as frases lá para ela, daí eu falei para ela, agora dei uma última frase para ela, que era falar, mãe, então por isso que eu nunca pedi nada, nunca falei nada, mas o seu amor me fez muita falta. E ela chorando. Daí ela começou a falar pra mãe, né? Mãe, eu não queria, já tinha tanto problema, né? E começou a contar das coisas ali, com os irmãos, as questões dos irmãos, dela e tudo. Aí pra finalizar ali, a última frase foi uma sugestão minha de falar para ela, mãe, mas agora eu estou deixando aquilo que é seu com você e estou tomando e assumindo aquilo que é meu. E hoje eu já sou uma mulher adulta, eu tenho os meus filhos e tenho os meus netos. E eu preciso assumir que eu quero ser amada e não tenho mais vergonha disso. Ai, daí veio o choro, né? Aí chorou e foi falando. Aí voltamos para a parte aqui da nossa conversa. Ela enxugou as lágrimas, botou o óculos, né? E voltou a conversar comigo sobre qual que é a conexão dessa codependência, dessa formação da identidade com o não conseguir vender os seus artesanatos. Ou não conseguir, por exemplo, ir num baile e estar disponível para ser vista por uma outra pessoa e tentar um novo relacionamento depois dos 60 anos, né? A questão de que
ela nunca admitiu que queria ser amada e tinha muita vergonha disso. Então, quando eu faço uma peça linda, se eu mostro para alguém e falo, olha a peça que eu fiz, o que está implícito ali? Eu quero ser amada, eu quero ser reconhecida, eu quero que você diga para mim que o que eu faço tem valor. E ela tinha muita vergonha de admitir que queria isso. Então aí a gente foi conversar sobre a relação dela com a filha, a relação dela com o ex-marido e o quanto durante toda uma vida ela nunca admitiu que queria ser amada. E começamos a conversar e ela ia repetindo, eu ia propondo para ela repetir durante a sessão. E agora você vai poder falar, eu quero ser amada e eu não tenho mais vergonha disso. E aí de repente você vai pedir para sua filha te ajudar a fazer uma página na internet para tirar foto dos seus artesanatos e mostrar. E o que vai querer dizer essa página? Porque agora eu quero ser amada e eu não tenho mais vergonha disso. E aí de repente você vai fazer os cursos que você vai estar se propondo a fazer por causa da solidão, né? Os filhos já foram, todo mundo, ela fica lá sozinha e vai fazer curso e vai começar novos relacionamentos e vai ter novos amigos. Por quê? Porque eu quero ser amada e eu não tenho mais vergonha disso. Olha, gente. E aí no final isso vai acabar onde? Na hora que ela começar a se arrumar para ir dar as passeadinhas dela e deixar bem claro que o quê? Que ela quer ser amada e não tem mais vergonha disso. Não é demais? E você? Ainda tem vergonha? Ou já quer ser amada também e não tem mais vergonha disso?